Iniciaremos o comentário e resolução da prova de matemática do Banco do Brasil 2021. Vamos iniciar pela questão 16, cargo escriturário, agente comercial. Vamos resolver a prova C, gabarito 1, prova que ocorreu dia 26 de nove de 2021, organizadora Sesgran Rio. Muito bem. Um banco tem agências em 3 regiões do país. Em cada região trabalha-se com a comercialização de 3 segmentos: seguros X, previdência Y e consórcios Z. Cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco em cada segmento de atuação, representado então pelo lado esquerdo das equações, visando ao alcance das metas de lucro operacional em milhares de reais, lado direito das equações. Temos aqui um sistema 3x3, ou seja, 3 equações com 3 incógnitas, x, y, z. Cada equação está associada a uma região. Primeira equação, região sul. Segunda equação, região sudeste. Terceira equação, região norte. X vai ser o segmento seguros, y, segmento previdência e z, consórcio. Muito bem. De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta de sua região é de letra A, 160 mil no segmento seguros na região sul, B, 400 mil no segmento previdência na região sudeste, C, 180 mil no segmento consórcio na região norte, D, 90 mil no segmento seguros na região norte e letra E, 180 mil no segmento previdência na região sul. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Nós temos aqui várias propostas de solução. É um sistema 3x3. Uma delas é a gente organizar o escalonamento. Acredito que vai dar um pouco mais de trabalho. Podemos usar a regra de Cramer, achando aí, encontrando os determinantes D, dx, dy e dz. Depois fazendo a razão entre cada um desses determinantes, respectivamente, para achar o x, y, z. Acredito que se a gente utilizar essa ideia, com esse raciocínio, reduzindo esse sistema 3x3 para um sistema 2x2, 2 equações e 2 incógnitas, a gente vai ter uma facilidade maior. Principalmente que a maioria das pessoas conseguem resolver sistema 2x2 com maior facilidade do que 3x3. E qual vai ser a ideia? Primeiro vamos definir essas equações como sendo primeira equação, segunda equação, terceira equação. A ideia é utilizar combinações lineares, ou seja, operações aritméticas entre essas equações para tentar eliminar uma dessas incógnitas. Por exemplo, a gente consegue eliminar o z associando a segunda equação com a primeira. Basta a gente subtrair a segunda da primeira, porque quando eu subtraio 4z menos 4z, eu elimino o z. O y eu não vou conseguir e nem o x. Se eu quisesse eliminar, por exemplo, o x, eu multiplicaria aqui por 5, aqui essa segunda equação por 2, aí aqui ficaria 10x, as outras também seriam modificadas, aí eu posso subtrair, mas desde que eu faça essa combinação linear. Mas aqui está fácil a gente organizar a ideia de tentar eliminar o z. Eu vou gerar um sistema 2x2, com as incógnitas x e y, 2 equações. Então, primeira coisa a ser feita é subtrair a equação 2 menos a 1. Subtrair de forma direta. Então vai ficar 5x menos 2x, 3x, 2y menos 5y, menos 3y. 4z menos 4z, 0. Veja, ficamos só com x e y. 720 menos 690, 30. Inclusive, a gente obteve uma equação cujos coeficientes aqui é 3, 3 e aqui o termo independente 30. Eu posso dividir toda essa equação por 3 para reduzir ainda mais as nossas operações. Aí eu vou ter aqui x menos y igual a 10. Vamos guardar essa primeira equação obtida. Tá aí ela, a gente vai precisar dela agora.
para unir com uma outra equação que vai ter também x e y. Podemos pensar agora em organizar as combinações de 3 com 1 ou de 3 com 2. Percebam que tanto faz a gente pegar aqui a terceira com a primeira, eu tenho 2z e aqui eu tenho 4z. Se eu multiplico, estou pensando só no z, se eu multiplico a terceira por 2 e subtraio a primeira ou subtraio a segunda, eu vou conseguir eliminar o z. E é isso que a gente vai fazer. Então eu vou multiplicar a terceira equação por 2, aí eu vou ter 6x, 6y, 4z. E aí vou subtrair da segunda. É uma proposta. Poderia também subtrair da primeira. Mas como a segunda tem um valor aqui maior, a subtração aqui vai ser um valor menor. Então, 2 vezes a terceira vai ficar 6x, 6x menos 5x, x. Agora, 2 vezes y vai ficar 6y menos 2y, mais 4y. Em relação a z, 2 vezes z vai dar 4z, menos 4z, 0. Ou seja, cancelei o z. Só tomamos agora um cuidado para não errar essa conta. 2 vezes 540, 1080. 1080 menos 720, veja, se fosse 1000 menos 700, daria 300. Só que aqui é 1080 e aqui é 720. Basta fazer 80 menos 20, dá 60. Então eu já vou ter 360. Repetindo, 1080 menos 720, os 1000 menos 700 dá 300. 80 menos 20 dá 60. Então vai ser 360. E agora a gente já organiza a montagem do sistema com essas duas equações. Aí a gente consegue achar o valor de x e o valor de y. Então eu vou passar para cá, vou separar para a gente iniciar um novo sistema. Veja, e eu já vou também, já ganhar tempo, fazendo o seguinte, já multiplicando essa equação por menos 1. Por que eu posso fazer isso? Para que a gente fique aqui com menos x e aqui com mais y. E a gente soma as duas. Mas a gente pode também subtrair as duas. Mas vamos utilizar o método da adição que é bem conhecido. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1 para ficar com o sinal trocado de x. Poderia multiplicar por 4 para também sumir o y. Vou preferir multiplicar por menos 1. Então vai ficar esse sistema, ele fica com as seguintes equações. Menos x mais y, troquei o sinal aqui, menos 10. E aqui eu vou copiar, ou seja, multiplicar por 1. X mais 4y igual a 360. A ideia agora é somar essas duas equações. Somando essas duas equações, o que a gente vai obter? A gente vai cancelar o x e já encontrar o y. Eu vou cancelar aqui menos x com mais x, e o resultado vai ficar 1y mais 4y, 5y, 5y igual a 360 menos 10, 350. Portanto, o y vai ser 70, porque 350 dividido por 5, 70. Então, nós já achamos o valor de y que está associado ao segmento previdência. Já temos aqui o valor de y. Para encontrar o valor de x, a gente substitui ou nesta segunda equação ou nessa primeira. Vamos pensar em substituir nessa de cima, porque os números aqui são menores. Por mais que aqui esteja negativo, sem problema, a gente pode multiplicar por menos 1. Então, substituindo aqui nesta menos x mais o y, que é 70, isso resulta em menos 10. Então, uma ideia é passar esse x para o segundo membro, para evitar de multiplicar por menos 1. Mas você pode substituir aqui, passando o 70 para lá, subtraindo. Vai dar na mesma, porque aqui eu já achei o resultado final. Veja só, o x para lá fica positivo
E o 10, quando eu jogo ele para cá, fica também positivo. 70 mais 10, 80. Já encontramos o valor de x. X igual a 80. Então, que está associado ao segmento. A gente vai voltar lá. Mas previdência, consórcio, a gente volta para recordar quais são os segmentos associados, na hora que a gente for marcar a alternativa correta. Então, já achei o x igual a 80, o y igual a 70, e agora falta o z. Aí, pessoal, a gente pode substituir em qualquer uma dessas três o z, porque aqui eu não tenho mais nenhuma equação com z. Então, eu vou buscar a menor, essa, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui 3 vezes x, vou separar novamente para a gente finalizar o valor de z. 3 vezes x. Já fazendo aqui de forma direta, se o x é 80, 3 vezes 80, 240, mais 3 vezes y. Se o y é 70, 3 vezes 70, mais 210, mais 2 vezes z, resulta em 540. Vamos apertar aqui, ficou um espaço menor. Aqui eu vou ter 450, que é 240 mais 210, mais 2 vezes z, 510. Significa que 2 vezes z, 510, vou passar o 450 para lá, subtraindo. 450. Então, 2 vezes z vai ser igual a 60, porque 500 menos 450 dá 50, mais esses 10 aqui, 60. Mas aí o z vai ficar 60 por 2, 30. Encontramos todos os valores. Uma outra situação que talvez, se você tivesse tempo na prova e tiver tempo na prova, é pegar esses valores, x, y, z, e substituir para confirmar na primeira, na segunda e na terceira equação. Então já sabemos que o x é 80, o y é 70 e o z é 30. Vamos voltar lá para a gente organizar nas alternativas. Então 80, 70 e 30. Muito bem. Então voltando para as alternativas, vou colocar novamente aqui o x sendo 80. E aí o x a gente vai lembrar é seguros. X é seguros, y previdência e z consórcio. X igual a 80, y é 70 e z a gente encontrou 30. Esses foram resultados encontrados do sistema. Muito bem. Se a gente observar na letra A, já é o gabarito para a nossa questão, porque 160 nos segmentos seguros na região sul. Eu vou até voltar também lá na questão original, mas na verdade a região sul é a primeira, e eu já tenho x igual a 80, e quando a gente observar no sistema para a região sul, a gente já sabendo que o x é 80, o equivalente aqui da região sul, então nós temos aqui que na região sul, como o x é 80, e aí está em milhares, de fato, o resultado aqui é 160 mil. E aí a gente já percebe que a alternativa A é o gabarito. Nós não precisamos resolver as outras alternativas, mas se você, por exemplo, substituir no valor de y todas as equações que nós temos e associar as regiões, vocês vão perceber que as outras não estão de acordo. E aí, nesse caso, de fato, a alternativa correta para a nossa questão é a letra A. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.